Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Tô vendo aqui hoje, a gente vai falar sobre o governo de Dom Pedro II, ou o segundo reinado, né? Então, a gente vai mostrar aí as características desse governo mais marcante, que foi um grande governo para a nossa história. Grande, literalmente, durou 49 anos. E o Evaldo está entrando, que vai conversar com a gente. Boa tarde, Pablo. Tudo bem? Olá! Oi, Acho que a oi. câmera tá virada. Vira. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo Tá jóia? com iluminação aí tá meio ruim, hein? Deixa eu É, ficou arrumar. abaixa um pouquinho aí. Agora melhorou um pouco. Deixa eu Tá arrumar aqui, melhor? peraí. Tá. Um minuto. Acho que assim fica melhor. Ah, ficou. Você Tá apagou me a luz. ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, a internet tá boa. A luz Tranquilo. agora tá ok. Tá, Prazer te Jô. receber aqui para a gente poder falar um tiquinho sobre o segundo reinado, né? Sobre o governo aí de Dom Pedro II. É um dos conteúdos, eu estava fazendo um levantamento de questão do Enem, então é um dos conteúdos que cai no Enem. Nem sempre cai diretamente, mas sempre faz uma menção. Além de ser um conteúdo importante para o Enem, né? Eu acho que, igual você me falou, uma coisa que me despertou. É um conteúdo para trazer um pouco de esperança para a gente nesse momento aí de desgoverno, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o governo de Dom Pedro II, que, ao meu ver, tinha tudo num primeiro momento para poder dar errado e deu certo, né? E eu queria aproveitar que o pessoal está chegando aí, demora um pouquinho até o pessoal entrar. Queria que você se apresentasse para a gente. Então, meu nome é Evaldo, né? Eu sou um apaixonado por história. Eu leciono história há muito tempo, leio muito sobre história. Eu trabalho também com consultoria em patrimônio histórico, né, prestando consultoria nas prefeituras. E já estive fora do país a serviço do governo brasileiro, e a gente sempre busca, não é só professor, eu acho que o ser humano sempre busca alguma referência, né, na vida. E o Pedro II é uma referência para mim. Eu até mais cedo você me mandou a foto, né? Eu queria até que você mostrasse já, enquanto o pessoal está chegando. O Evaldo tem uma biografia, assim, uma bibliografia enorme de Dom Pedro II, então realmente é um apaixonado. E acho que você me mandou foto de pelo menos uns 5, 7 livros, né? Recentes sobre Dom Pedro II. Então vamos lá, enquanto o pessoal chega. Tem o Isso. Dom Pedro II, que é um imperador cidadão, né? Uma obra muito boa, né? Eu encontrei aqui muita referência importante sobre ele. Eu tenho um bem recente agora, que é do Paulo Resutti, é um amigaço nosso, que ele escreveu Dom Pedro II, A História Não Contada. Né? Hum, Esse bem do pessoal dele, da vida íntima dele, é uma biografia muito interessante. Esse aqui é As Barbas do Imperador. esse é Também é um famoso. livro, esse é famoso, né? Esse é um livro excelente para quem quiser conhecer profundamente o Dom Pedro II enquanto governante. Tem um aqui, que é o do José Murilo de Carvalho, que eu acho assim uma síntese fabulosa sobre Pedro II. Né? Então, também é uma fonte de estudo. Esse aqui é as viagens de Pedro II pelo Líbano, pelo Oriente Médio, África do Norte, que ele visitou entre 71 e 76. É interessante dizer que nessa viagem ele fez no lombo de cavalo. Olha como que esse homem buscava cultura. É. Tem um mais antiguinho aqui, não menos importante, que é do Benjamin Mossé, que é Dom Pedro II. E tem uma aqui também,
que é As Viagens de Pedro II pelo Brasil. É fantástico esse livro, além das viagens internacionais que ele fez enquanto governante. E não poderia faltar, né, um livro que fala da sua principal paixão, que era a Condessa do Barral. Então, por que a Condessa do Barral é importante? Porque muito do que ele fez inspirado no que ela aconselhou, porque ela era uma mulher muito culta, morava na França, e ela sabia o que deveria ser feito. Então, sobre o Pedro II, nós temos alguma coisa aí. Tem bastante coisa, né? Tem um conteúdo bom aí sobre Dom Pedro II. Para entender o Pedro II, é importante entender a sua irmã, a Maria II, que foi a rainha de Portugal enquanto ele era rei aqui. E também eu gosto muito desse livro, até mandei comprar em Portugal, que seria Dona Maria I, mãe de Dom João VI. Isso mostra, a gente passa a entender o Pedro II enquanto estuda os reis e rainhas que o antecederam na família. Aqui tem outro magnífico, que é o neto dele, que é o príncipe que seria, então, entraria no lugar da princesa Isabel. Ela só foi ter filhos depois de 10 anos de casada, e esse príncipe aqui foi embora com ele para a Europa, é filho da outra filha, da Leopoldina, e ficou louco, porque ele ficou no hospício mais de 40 anos, porque acreditava ser rei. E para fechar, para a live de hoje nossa, que eu peguei como referência, esse livro que é fantástico, que é A Guerra do Paraguai. Então, eu acho que aí tem uma base boa para a gente conversar, não é? Estão falando aqui, Evaldo, a Andresa. Pois Ei, não. Andresa, tudo bem? Ela falou aqui para você ler Dona Maria I da Melda Priori. Eu tenho ele. Só se eu ficaria muitos livros aqui, né? Ela Para a tá, gente mostrar. tá falando aqui para você que é uma boa referência também. Então, gente, a gente vai falar hoje sobre o Dom Pedro II com o Evaldo, que é apaixonado por Dom Pedro II, estuda Dom Pedro II há muitos anos aí, né? E ninguém melhor que você para poder falar sobre ele. Eu sou uma entusiasta, eu olho, admiro, acho que Dom Pedro teve uma inteligência diferenciada. Ele ficou 49 anos no poder, mais ou menos, não foi à toa, né? Foram 49 anos aí de um governo que é tido como estável, apesar de ter participado de guerra, apesar de ter tido confrontos com o exército, com os fazendeiros, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas ele teve uma certa estabilidade política, coisa que de uns anos para cá a gente não tem visto aí no Brasil, né? Acho que há muitos anos a gente não tem uma estabilidade política. Não que ele não tivesse os seus adversários políticos, mas eu acho que o Dom Pedro se diferencia porque ele sabia fazer esse jogo na política aí. O Evaldo vai falar com a gente depois, Evaldo, ele está pedindo trilha histórica para você mandar uma foto para eu poder colocar aí no feed dos livros que você indica sobre o Dom Pedro II. Ok. Tá? Então, eu vou deixar com você. Se eu tiver alguma dúvida, eu levanto o dedo aqui igual a aluna. Hoje eu estou aqui para ouvi-lo. E faltando 5 minutinhos para terminar aí, eu te aviso, faço sim, tá? Então, nós vamos nos símbolos aqui para a gente não se atropelar. Então, eu estou aqui para te ouvir. Vamos lá, vamos falar sobre Dom Pedro. E aí a gente vai combinar o seguinte, eu queria a sua gentileza de você olhar perguntas, você pode levantar a mão que as perguntas que aparecer a gente tenta falar. O Dom Claro, eu Pedro, mando aqui. A live vai ficar salva para quem está perguntando. tá ótimo. Nós vamos fazer, ouvintes, uma live direcionada aos alunos que vão prestar o Enem. Então, é uma live com uma dinâmica de aula, né? Mas isso não quer dizer que curiosidades a gente não possa tirar. O Dom Pedro II é filho de Dom Pedro I e de Dona Leopoldina. Ele é neto de Dom João VI e da Carlota Joaquina, e é bisneto de Dona Maria I. Ele foi casado com Dona Teresa Cristina, né? E teve 2 filhas que chegaram à vida adulta, né? Uma filha se chamava Leopoldina e a famosa princesa Isabel. O que aconteceu com Dom Pedro II
é que com 1 ano e 8 meses de vida, a sua mãe faleceu, que era a dona Leopoldina. E quando ele tinha 5 anos, o seu pai, o Pedro I, que fez a nossa independência, ele retorna para a Europa para tentar garantir o trono para sua irmã Maria I. Então, ele deixa aqui um órfão, ele deixa aqui uma criança. Bom, naquele momento, então, em 1831, quando o pai vai embora e tem aqui um príncipe de 5 anos, é inconcebível que ele governe. Então, nós vamos ter, de 1831 a 1840, a famosa regência. Durante esse período da regência, Dom Pedro II vai ser educado com o que existia de mais moderno e o que existia de mais profundo em cultura. Basta dizer que, quando ele tomou o trono em 1840, ele já falava quase 10 idiomas, e ele se comunicava com outros idiomas também. Então, ele é um homem que foi criado para ser um governante. Eles diziam, os embaixadores, que quando vinham visitar o Brasil e viam aquela criança de 8, 9, 10 anos, 12, ele conversava como um adulto. Ele conversava sobre física, sobre química, sobre matemática, sobre história, geografia. Ele gostava muito da história antiga, né? E as pessoas ficavam assustadas, diziam: parece que eu não estou falando com uma criança, parece que eu estou falando com um adulto. Quando, entre 1831 a 1840, ou durante as regências, nós tivemos quase que um desmembramento do Brasil, tamanho foram as revoltas. E a principal revolta que nós tivemos durou 10 anos, que foi de 1835 a 1845, lá no Rio Grande do Sul, criando, inclusive, república. Então, quando ele tem 15 anos, em 1840, quem estava no poder era o Partido Conservador. E o Partido Liberal, esses dois partidos, desde o tempo de Pedro I, vinham se alternando no poder, na assessoria a Pedro I e Pedro II. O Partido Conservador estava no poder e o Partido Liberal queria o poder, mas estava muito difícil. E eles tiveram uma bela ideia. Muita revolta, o país estava em polvorosa, eles criaram uma solução: abaixo a Constituição e viva a maioridade. Foram até o palácio lá de São Cristóvão, ele tinha 15 anos, perguntaram: Dom Pedro II, o senhor quer já assumir o trono? Ele muito timidamente disse: quero. O senhor se sente preparado? Ele disse: sim. E aí, então, eles fizeram o golpe da maioridade. Eles desrespeitaram a Constituição, que dizia que o governante só poderia assumir com 18 anos, e ele passa, então, com 15 anos, a ser coroado em 1840. É verdade que, nos primeiros momentos, né, aquela trupe de pessoas que ficavam em volta dele é que davam maior, vamos dizer assim, opinião no governo. Mas o Dom Pedro II já começa a governar efetivamente a partir de 1840. Nesse momento, então, ele convoca novas eleições e o Partido Liberal vai ganhar essas eleições. Um pouco tumultuado, um pouco com votos, vamos dizer assim, não tão legítimos, e aí, em 1842, nós já vamos ter uma convulsão social de uma disputa pelo poder novamente entre liberais e conservadores. Nesse sentido, o Pedro II já vai amadurecendo, ele já vai crescendo. E uma coisa que eu acho muito bacana, que ele ficou conhecido como magnânimo. Você falou agora mesmo que nós estamos vivendo uma época de descrença política. E o Pedro II, ele foi construindo essa figura do Pedro II. Foi conhecido como magnânimo. Quem é o magnânimo? É aquele que não busca proveito próprio, é o estadista, é aquele que busca o bem comum, o bem coletivo. E o Pedro II sabia muito bem disso.
Então, em 1842, ele vai apaziguar, né, essa disputa que vai ter, e ele vai começar a governar alternando no poder ora os liberais, ora os conservadores. Você sabe qual que é a diferença entre liberais e conservadores daquela época? Vamos Então, lá? daquela época aí, né, vai ser mais, pelo que eu sei, vai ser mais a questão, é mais regressivo, o outro é mais progressivo, mas na verdade, no final das contas, não tinha grandes diferenças, não, né? Até tem algumas frases que surgiram desse período. Nada mais conservador no poder do que um liberal, né? Exatamente. Política é tudo farinha do mesmo saco. Então, assim, na prática, não tinha muitas diferenças, não. A diferença entre os dois é que o Partido Liberal ele buscava uma administração descentralizada, que não ficasse só no Rio de Janeiro, nossa capital. E o conservador acreditava que o Brasil não estava amadurecido para essa distribuição para as províncias, de criar uma assembleia provincial, de criar um título de governador que pudesse, né, governar com todos os poderes. Então, a disputa era basicamente essa. Mas eram elite e buscavam Uhum. os proveitos da elite e tinham apenas essa disputa. Ele vai apaziguar isso. Vai acontecer, então, em 1850, duas situações importantes. Vai ser, primeiro, a lei de terras. O que é essa lei de terras? Nós sabíamos, né, que no Tratado de Tordesilhas, né, foi distribuído as terras para poucas pessoas, 15 pessoas. Em 1850, isso vai ser reformulado. Agora, não vai ter mais doação de terra. Você vai ter que comprar a sua terra. Mas aí tem um fato interessante. Se pode só ser comprada, vai continuar na mão dos poderosos. Não vai ter uma distribuição como houve nos Estados Unidos. E um segundo momento é que aqueles que já possuíam uma terra que era doada pelo governo vai ter que tirar um documento e para certificar. Esse é um dos grandes problemas do país, os grandes Começou aí latifúndios. a desigualdade que já existia, ela piorou, né? Porque a lei de terras, a partir de agora, nenhum ex-escravo podia ter terras porque não teria como comprar. Então, igual o Evaldo falou, só a elite tinha acesso a essas terras. Até então, as terras devolutas, Exatamente. elas estavam aí e quem tivesse condições de cuidar dessa terra acabava se apropriando. A partir da lei de terras, não. A gente vê que essa lei de terras ela veio para realmente fazer essa diferenciação. Se você não comprou a terra, a partir de agora você não é dono dela, né? E até as novelas da época, elas gostam muito de mostrar isso, né, Valdo? As pessoas empurrando empurra a cerca para cá, empurra a cerca para lá. Tem uma novela que acho que é Terra Nostra, estava passando há Sim, pouco tempo, que mostrava essa questão. Quando a terra ela não tinha essa lei ainda, você dormia e acordava com a terra menor ou maior, tinha essa disputa aí, né? exatamente. Então, essa lei de terras veio para garantir o acesso à terra a pessoas brancas, católicas e ricas, né? Nos Estados Unidos fez o Far West. Então, nos Estados Unidos distribuíram lotes de terra e a terra tinha que ser produtiva. Até hoje nós temos em diversas regiões do Brasil pedaços, fazendas do tamanho de quase um estado que pertence a um europeu que nunca veio conhecer suas terras. Ele investe para ganhar dinheiro. Então, quando a gente fala em reforma agrária, as pessoas pensam que é uma reforma agrária de tomar um sítio de uma pessoa, de tomar uma economia. Não, não é nada disso. É fazer a terra ser produtiva. Ela pode continuar na mão do proprietário, desde que ele faça a terra ser produtiva. Em 1850 também, nós tivemos uma lei importantíssima, que é a Lei Eusébio de Queiroz. O que essa lei fez? Importante isso aí, é muito curioso. A Inglaterra já estava na segunda revolução industrial. E todo mundo sabe que a indústria produz para vender.
E se ela produz para vender, como que um escravo vai comprar alguma coisa se ele não é assalariado? E a Inglaterra, então, começa a perseguir o tráfico de escravos. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, no Brasil, ela proibiu o tráfico oficial de negros africanos escravizados. Isso vai mudar internamente, porque nós vamos ficar aqui sem a mão de obra dos barões do café do Vale do Paraíba, e nós vamos ter interprovíncias, né, a migração de negros. O Sudeste comprando negros do Nordeste, porque o açúcar estava em baixa. Mas aí nós vamos começar um projeto de acabar com a escravidão no Brasil. Queria chamar a atenção para um fato. Nós estamos vivendo uma época, estudantes do Enem, de revoltas raciais. Eu quero deixar bem claro, porque outro dia eu vi, inclusive, que no Rio de Janeiro queriam tirar a estátua da Princesa Isabel e jogar no mar. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: eles viviam numa época de escravidão? Sim, eles viviam numa época de escravidão, mas os livros aqui e todo o estudo mostra que desde Pedro I, ele não era escravocrata, Pedro II não era escravocrata, muito menos a Princesa Isabel. E se você raciocinar profundamente, você vai ver que a Lei Áurea, que nós vamos falar agora mesmo, foi que puxou o tapete da monarquia no Brasil. Então, se ela sentia com perigo de perder a coroa, e mesmo assim assinou a Lei Áurea, ela foi avante nessa questão da escravidão. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. O Evaldo, tem até uma pergunta. Estão perguntando aqui, né, nesse sentido que você está falando, se Dom Pedro I, Dom Pedro II não eram escravocados, por que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão? Eu vou falar um pouquinho e depois você complementa. Gente, o Brasil, há muito tempo, e nos tempos atuais, a gente pode fazer essa ligação aí, a gente não é governado só pelo nosso governante, a gente é governado por uma elite, né? Então, essa elite, ela era a maior parte dos donos das terras, dos donos das grandes fazendas, e não era, nesse momento, interessante ter abolição, porque perder escravo é perder dinheiro, né? Então, tem essa questão da elite. Se o governo, ele sozinho, Dom Pedro I, vai lá e faz a abolição, ele vai estar comprando uma briga muito grande com essa elite brasileira, igual o Dom Pedro II comprou, e mais para frente a gente vai falar aí. Foi um dos motivos dele ter saído do governo, né? Então tem a ver com essa questão. O Brasil, ele não é governado somente, mesmo quando era imperador, ele, lógico, dava todas as cartas com poder moderador, mas tem uma elite por trás desse governo. O Dom Pedro II, ele tinha uma sustentação política que ia do Exército Brasileiro e da Marinha, não é mesmo? Ele tinha uma outra sustentação, que era a Igreja Católica, o catolicismo e a Igreja Católica, e ele tinha uma terceira sustentação política, que eram os barões do café do Vale do Paraíba. Por que eu falo Vale do Paraíba? Porque já no final do século XIX, nós vamos ter os cafeicultores do Oeste Paulista com outra dinâmica. Mas, nesse momento, os três que sustentam Pedro II é o Exército, a Igreja e os cafeicultores do Vale do Paraíba. Para que o imperador até pudesse acabar com a escravidão, ele teria que ressarcir os proprietários, porque o escravo era considerado um bem imóvel, como nós temos um carro hoje. Então, ele teria que pegar cada proprietário e pagar a ele o valor, implicando em outra situação, porque o que sustentava o Brasil até o fim do século XIX é a produção do café. Então, se ele tira a mão de obra do café, não tinha naquele momento uma mão de obra que pudesse substituir. E ele, então, iria entrar em atrito muito grande e perder a fonte de riqueza do Brasil. Professor Evaldo, então você está justificando a escravidão? Não, de forma nenhuma. Nós estamos falando de uma situação política de Pedro II. Não é verdade? Bom, eu acho que a gente, então, já pode ir aqui, na minha colinha,
né, para 1862, 1865, nós tivemos aqui a questão Christie. Ela é importante para entender, porque havia um embaixador no Rio de Janeiro que achava que a Inglaterra mandava no Brasil desde sempre. E entrou em atrito, porque um navio inglês afundou lá em Santa Catarina, né, e aí o que estava dentro foi saqueado. Ele quis que o governo brasileiro pagasse, ressarcisse. E o Pedro II falou: não, não vou ressarcir. Ó. O navio afundou perto da costa, né? A mercadoria ficou boiando, as pessoas pegaram, e aí aquilo ficou um atrito de 3 anos, mas eu gosto de citar isso porque o Enem gosta de cobrar isso aí, porque pouca gente estuda, né? Então é o seguinte, em resumo, o que foi a questão Christie? O navio inglês afundou na costa brasileira, o embaixador Christie, no Rio de Janeiro, queria trazer, inclusive, os navios ingleses para bombardear o Rio de Janeiro. O Pedro II falou assim: eu não arredo o pé. E aí, até quando a rainha Vitória viu que o Brasil era uma fonte de recursos, pegava dinheiro emprestado, pagava muitos juros, ela mesmo falou: não, vamos fazer as pazes, o que passou, 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 passou. Então, nessa questão Christie, o Dom Pedro II ele vai ter um papel fundamental de mostrar, né, a importância de um governante que ponha a cara à tapa. Podemos passar para o outro? Podemos. Bom, nós tivemos aqui, ouvintes e alunos, entre 1864 a 1870, a famosíssima Guerra do Paraguai. Né? O que foi a Guerra do Paraguai? Foi a maior guerra do Cone Sul até hoje. E existe, olha que interessante, vestibulares de 15 anos atrás aceitavam uma resposta que não aceitam mais. Há 15 anos atrás, dizia-se que a Guerra do Paraguai foi promovida pela Inglaterra para poder dominar os países do Cone Sul. Depois de muito estudo feito, o que aconteceu? Chegou-se à conclusão que a Guerra do Paraguai foi o reflexo dos países recém-independentes querendo o reconhecimento da sua independência e querendo colocar o seu papel de protagonista, né, no rio que banha a Argentina, Uruguai, Paraguai e o sul do Brasil, né, que é o Rio da Prata, com seus afluentes que entram para o centro-oeste brasileiro. Aconteceu que o Paraguai, de Solano Lopes, quis uma passagem para o oceano, ele estava de olho em terras do Brasil, parte de terra da Argentina, e ele começa, então, a invadir. Pois não. Lembrando, né, que o Paraguai, ele tinha um contexto diferente do contexto atual, né? O Paraguai, ele estava em um processo de ascensão industrial e ele precisava de uma saída aí para o Oceano Atlântico. Então, esse foi o início aí desse confronto, né? O Paraguai não é o Paraguai que a gente visualiza hoje. Inclusive, dizem que o Paraguai, do jeito que ele é hoje, tem muito a ver com essa guerra, que o Brasil detonou, né, o Paraguai, matou a maior parte da população masculina, tanto homens, crianças. Então, é só isso que eu queria falar, porque se a gente for pensar no Paraguai atual e for pensar no Brasil de hoje, né, o Paraguai não teria a mínima chance. Mas naquele período, o Paraguai ele tinha um contexto diferente do que ele vive hoje. O Paraguai já tinha um exército treinado, ele já produzia ferro, ele já tinha transporte ferroviário, ele já tinha, como você muito bem colocou, ele estava em ascensão. Mas se você olhar hoje no mapa da América do Sul, você vai ver que o Paraguai não tem saída para o Oceano Atlântico apenas pelo estuário do Rio da Prata. E aí ele vai, então, invadir o Brasil, vai invadir a Argentina. Lembrando também, se você olhar o mapa hoje, parte da Argentina e parte do Brasil pertenciam ao Paraguai. No final da guerra, ficou pertencendo aos vencedores. A guerra foi trágica, a guerra foi de destruir os países. Mas o Pedro II, por uma questão de honra, ele não abriu mão, ele não aceitou termo de paz de forma nenhuma.
O Solano Lopes até sugeriu que ele casasse com a princesa Isabel, né? O Pedro II falou: nunca esse homem vai pisar aqui, de forma nenhuma. Nessa briga, nessa disputa entre partidos, que aí é preciso que o aluno aprofunde um pouco, para ver o Aguirre, o Rosas, o Solano Lopes, para entender a questão política, nós estamos passando uma geral. O que vai Sim. acontecer é que a Argentina, no começo, estava do lado do Brasil, depois ela se afasta, e o Brasil, para se manter na guerra, ele teve que gastar o que tinha e o que não tinha. No Nesse começo momento. formaram aquela aliança, né? Que eu acho legal da gente falar que a Tríplice Aliança não é a mesma da Primeira Guerra, é lógico, mas também tinha o mesmo nome: Brasil, Argentina e Uruguai. Estavam se defendendo ali no começo, né? Dessa guerra, e mais tarde aí financiados também pela Inglaterra, que tinha um interesse não só político, mas um interesse econômico, porque a guerra gera lucro para alguém. E esse alguém, no caso, seria a Inglaterra, estava ali doida, né, com os nossos lucros. E só para lembrar, isso que é interessante, né, a gente já vivemos uma tríplice aliança aí, num contexto diferente, lógico, da Primeira Guerra, uma tríplice aliança aí da América do Sul, né? Eu brinco com meus alunos, eu não gosto de falar essa palavra e nem gosto de falar o nome daquela cidade quando desce a Serra da Mantiqueira para chegar em Aparecido do Norte. Esse nome que você falou chama-se Tríplice, não gosto. E a cidade lá chama-se Cruzeiro. Então, não gosto de citar esses nomes, né? Porque eu sou atleticano. Mas vamos lá. Ah, eu E aí, também. então, vamos lá. A Guerra do Paraguai, ela tem um reflexo muito grande na queda da monarquia. Sabe por que ela tem, ouvintes? Porque ela vai acabar, ela vai destruir todas as reservas monetárias brasileiras e o Dom Pedro II vai ficar muito na mão da Inglaterra. E nós vamos falar agora mesmo, não se esqueçam da Guerra do Paraguai, nós vamos falar que o Exército Brasileiro, que ficava em segundo lugar, e a Marinha era tida como a mais importante, porque não tinha trânsito pela terra. Guerra naquela época era pelo mar. Então a Marinha tinha uma importância muito grande. Mas com a Guerra do Paraguai, o nosso Exército Brasileiro ele vai se tornar profissional. Foi ele que caçou o Solano Lopes e matou o Solano Lopes. Então, na Até porque não volta. tinha exército antes, né? O exército brasileiro ele foi formado para a Guerra do Paraguai. Era um exército meio mercenário até a época do Pedro I. Daqui a pouco nós vamos ver que esse exército vai querer ser reconhecido e vai ter problema aí na implantação da República. Bom, logo após a Guerra do Paraguai, o Paraguai vai ficar totalmente destruído. Mais de 60% das pessoas do sexo masculino vão ser mortas. O exército brasileiro ele foi tido como sádico, porque pegava as crianças e partia no meio e dava para os cachorros, passava o facão no seio das mulheres paraguaias e punham fogo na cidade, né, para destruir mesmo. Nós estamos em 2020, até hoje o Paraguai não conseguiu recuperar-se da Guerra do Paraguai, que tem uns 150 anos já. Então, podemos seguir? Podemos. E a gente podia falar um pouquinho da guerra, a importância aí dos negros africanos, né? Tem uma coisa importante, mas em mente, porque quando da Guerra do Paraguai, o governo brasileiro começou, então, a solicitar que proprietários de negros dessem a eles a oportunidade de ir à guerra, que quando voltassem, tivessem, então, a sua liberdade, a sua alforria. Então, mas assim, nós perdemos muitos negros, porque eles eram desnutridos, eles não tinham treinamento para a guerra. Então, quando acontecia o ataque, eles punham os negros na frente. Na verdade, eram os primeiros a serem mortos. E aqueles que voltaram, ganharam alforria, sim, mas não tiveram um projeto de cidadania para eles. Então, isso é importante dizer. Não fica parecendo que é só uma dádiva
mas foi feito a sangue e suor para conseguirem isso. Mais uma vez, e é importante a gente lembrar isso, porque ainda mais nesse momento histórico que a gente está vivendo, dessa questão das manifestações raciais, né? Então, acho sempre legal a gente vir mostrando essa participação aí dos negros na construção do Brasil. Muitas vezes foram usados, muitas vezes não, né? Sempre quase, foram usados aí como ali tudo que não prestava ia para eles, né? Vão colocar alguém na linha de frente, vão chamar os negros, porque o exército ele ainda estava em ascensão também, o exército brasileiro ele ainda estava num projeto de exército, né? Então, outra coisa importante que o Evaldo falou é que quando esse negro ele participou, os que deram sorte de voltar vivos, tiveram a alforria, mas não teve um projeto também pensado para o negro, né? Então, aquele negro ali, o que adianta você ter uma alforria se você não tem o que comer, para onde ir, o que fazer? A sociedade, ela não é pensada para o ex-escravo ou para o escravo, né? Ela é formada pela elite, ela é pensada para a elite. Já que você abriu esse parênteses aí, eu queria fazer uma colocação, porque eu acredito que nesse Enem, não sei desse governo aí, mas talvez possa ser colocada essa questão do negro. Fazer rapidinho uma síntese. Quem sustenta esse Brasil desde sempre, ou é o índio ou é o negro. Quando fala que o negro trabalhava na cafeicultura ou na cana-de-açúcar, ele traz o know-how, ele traz o modo de produção da África. Ou você acha que um senhor de engenho ou um barão do café iria lá fazer o serviço braçal? Ele traz, inclusive, a técnica. E aí, o que acontece no transcorrer dos anos? Somos uma sociedade conservadora que não acostumou a pôr a mão na massa. Inclusive, na época da escravidão, aquele que trabalhasse com as mãos era tido como uma pessoa inferior. Quem fazia o escravo, quem dava de mamar para a criança branca, eram as amas de leite. Quem lavava os pés do senhor de escravo era a escrava. Quem fazia a relação sexual que o senhor de escravo gostava era a escrava, não era a sua senhora, porque ela era só... Gosta de falar, Evaldo, eu lembrei aqui, eu vou falar porque eu já vi questão assim no Enem, a questão das imagens, né? Negro sem sapato é escravo. Então, essa representação também é muito forte na nossa história, né? O negro sem sapatos é uma coisa simples, é o escravo. Porque nem sapato ele é digno de calçar, né? Então, tudo que tem, que sobra, que o branco não quer fazer, igual o Evaldo falou, esse conservadorismo, ele é prejudicial na nossa história até os tempos atuais. O Brasil hoje, ele não é muito maior economicamente, socialmente, do que poderia ser, porque ele tem esse conservadorismo, essa questão que ele se agarra ali naquelas elites, naquela cultura ali conservadora, branca, e a gente já devia ter superado isso há muito tempo, né? A nossa história, ela mostra isso. E é uma história de luta, é uma história de resistência, tem muita coisa para a gente falar em cima disso aí, né? Mas a história que foi nos vendida é uma história de uma elite branca. E eu não me reconheço nessa elite branca porque eu não faço parte dela, né? É complicado aí. Eu queria, para finalizar, dizer para os ouvintes e para os alunos que uma vida sem preconceito, ela é muito mais leve, ela é muito mais gostosa. Né? Estudos recentes disseram que 80% das empregadas domésticas no Brasil, que é um lugar que ainda tem, é uma semi-escrava. Né? Olha o menino que morreu lá do prédio. É uma semi-escrava. 80% das empregadas domésticas são negras. Aí tem alguma coisa. Não é verdade? Nós nunca tivemos um presidente da República negro. Aí tem alguma coisa. Né? Nós tivemos, mas não eleito. Não eleito. Tivemos lá o Nilo Peçanha, mas não era uma representatividade. E o que eu quero dizer para os ouvintes e para quem for fazer Enem,
que nós temos uma oportunidade de rever esses conceitos. Por que o Brasil está dividido? Porque o senhor de engenho e o cafeicultor da atualidade, que são a dita classe média, não quer ceder espaço para os menos favorecidos. Acha que isso é preguiça, isso é maconha, isso é favela, isso é a maior idiotice. Lembrando que se as classes populares tiverem poder aquisitivo, elas vão consumir e enriquecer quem já é rico, mas ele não quer encontrar com os pobres no aeroporto. Mas nós vamos fechar aqui, senão nós vamos ficar só nisso. Dá para a gente fazer uma live só disso, né? O rico, a elite, gente, para eles, assim, a pior coisa é ver a ascensão do pobre, é ver o pobre poder andar de carro, é ver o pobre frequentando a universidade, né? Eu tô falando pobre, mas a gente sabe que a maioria dos pobres no Brasil, da classe baixa do Brasil, é formada pelos negros, né? Mas vou falar os pobres no gerais. Então, assim, para a elite, a filha da empregada na universidade, a empregada indo para a Disney, né? Isso tudo é uma afronta ao conservadorismo brasileiro, é uma afronta à cultura da elite branca nacional, né? Então, assim, infelizmente, é uma coisa que faz parte da nossa estrutura. Por isso que a gente está falando muito atualmente de racismo estrutural. São coisas que a gente tem que se programar o tempo todo para não repetir. Por isso que é importante conhecer a história, né? Eu faço um exercício diário. A gente o exercício é o seguinte, né? Por que o gordo é feio? Por que o feio é menor do que o outro? Por que o negro é menos? Por que o pobre é menos? E aí, se você faz esse exercício diário, vai chegar um momento que você não precisa mais fazer esse exercício. Você já assimilou. Então, você vai deixando aos poucos de ser preconceituoso. Mas isso é um exercício. Eu gosto de perguntar aos meus alunos assim, porque eu dou aula para alunos de classe média. Eu falo assim, lá na sua casa, na hora do almoço, a empregada senta na mesa? Aí uns falam assim, não, ela não senta porque ela tem vergonha. Não, é porque você não ofereceu condição psicológica para ela estar ali na mesa. Aí eu aperto mais. Quando mata o frango, qual o pedaço que ela come? Ah, não, ela espera a gente almoçar. Olha o escravo, você está dando o pescoço para aquela que te garante uma casa limpa, higienizada e tal. Mas eu inflamo nisso aí, nós temos que andar com a nossa aula. Não é isso? Vamos lá, isso daí dá uma live para a gente discutir, ainda mais agora, assim, que é o momento que está tendo essa discussão mundial, né? E o Brasil precisa discutir mais isso. Mas vamos lá, a gente falou da Guerra do Paraguai, da volta dos escravos. Agora, e qual que é o seu tópico aí? Agora, para gente. 1864, 1870, Guerra do Paraguai, que destruiu financeiramente o Brasil e ficou com um problema do Exército, agora mesmo nós vamos falar. Em 1871, a Lei Rio Branco, que volta a questão do escravo, né? A Lei Rio Branco é a lei que dizia o seguinte, se a partir de 1871 a escrava engravidasse, aquela criança, a partir de 7 anos, estaria livre. Ela ficaria na companhia da mãe até 7 anos. Com um detalhe, aos 7 anos, o governo deveria ressarcir ao dono da mãe dele o preço dele, porque ele era um bem também. E o governo não tinha dinheiro para comprar todas essas crianças, né, aos 7 anos. E se o governo não tinha, a lei dizia o seguinte, que ele deveria ficar até os 18 anos prestando serviço para o dono da sua mãe. Se você pegar 1871 mais 18 anos, vai dar 1889. Os escravos foram libertos em 1888. Então, a lei do ventre livre foi um empurrar com a barriga, certo? Mais uma lei para inglês ver, né? Tem esse termo, essa nomenclatura dessas leis abolicionistas, leis para inglês ver. Porque a Inglaterra precisava ver que o Brasil estava caminhando no sentido da abolição, então vamos criar leis que, na verdade, não são leis úteis, são leis no papel e que não vai mudar muito a sociedade da época, né? Exatamente, esse termo. Isso vem desde 1830, na verdade, né? Quando a Inglaterra cria aquela lei Bill Aberdeen,
que não deixa escravo, navio negreiro transitar e tal, vem essa questão do governo faz um agrado para a Inglaterra, mas na prática faz diferente. Mas em 1850, realmente, não permitia mais que viesse negros. É engraçado dizer porque no Nordeste brasileiro, né, chegava navios escondidos, né, mas já era proibido. Nós vamos ter aqui, ó, olha que interessante isso aqui, em 1885, nós vamos ter a lei dos sexagenários. O que essa lei dizia? Essa lei dizia que os escravos que já estivessem com 60 anos ou mais seriam libertos. O próprio censo do Império dizia que o escravo vivia entre 22 anos, 23 anos, devido às condições, porque ele recebia, na verdade, era um engrossado de fubá com a carne seca, alguma coisa assim, trabalhava 14 horas por dia, chuva, sol, qualquer temperatura, nas minas aqui, por exemplo, morria mais cedo. A vida dele enquanto escravo era ficar com água pela cintura, 14 horas por dia. Então, ele tinha problemas de respiração, pneumonia e tal. E essa lei aqui, interessante, do sexagenário, que diz isso. Se você pensar, aluno, essa lei, ela é favorável, não é ao escravo, não. É o fazendeiro. Sabe por quê? Se ele tem 60 anos, se ele conseguiu chegar aos 60 anos, ele, para trabalhar, é um imprestável. Então, o seu dono chega lá, pode ir embora. Você está livre. Não, eu não tenho. Pode ir embora. Com 60 anos, o escravo nem tem mais saída ali, né? Já está ali, já estou aqui, tem 60 anos. Eu vou começar onde? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Lembrando que a sociedade ela não está aberta aos ex-escravos. No geral, eles são analfabetos. Eles sabem ali o trabalho no cultivo da roça, né? Com 60 anos, tendo toda essa situação degradante de trabalho, ele já não está com aquela saúde. Mas, então, é uma lei, realmente, mais uma lei aí para inglês ver, mais um negócio absurdo, né? Que, igual o Evaldo falou, é favorecer ao dono do escravo. Eu me livro desse encosto. Exatamente. Agora, nós vamos ter uma situação interessante. A Igreja Católica, desde os tempos, vamos dizer assim, de maior participação da maçonaria na sociedade europeia, a Igreja Católica sempre esteve contra a maçonaria. A Igreja Católica diz o seguinte: não pode ter nenhum ritual escondido. Todo ritual tem que ser para todos verem. Como a maçonaria até hoje tem um ritual que é feito lá dentro da loja maçônica, a Igreja Católica sempre esteve contra. Vamos colocar o Pedro II nisso aí. O Pedro II era católico e ele tinha o beneplácito e o padroado, mas ele não era maçom. O seu pai, sim, ele não. O que é o beneplácito e o padroado? Naquela época, quem pagava salário de padre, quem nomeava bispo, era o imperador e pagava o salário. Esse é o padroado. O que é o beneplácito? Toda lei que viesse do Vaticano tinha que ter o carimbo do Pedro II aprovando. Como a Constituição dava a ele a outorga, a condicionante de fazer isso, e ele nunca, em 49 anos, ele nunca desrespeitou a Constituição. Ele falava o seguinte: a Bíblia para a religião, a Constituição para viver em comunidade. O Papa da época vai criar uma bula papal proibindo que católicos tenham relação de sociedade com maçons. Ou seja, maçom não pode ser batizado, não pode ser crismado, não pode ser casado na Igreja Católica, a não ser que ele abandone a maçonaria. Quando essa bula chega aqui, o Dom Pedro II diz o seguinte: olha, eu tenho o padroado e o beneplácito. Aqui eu vou respeitar a Constituição e eu vou sim exigir que a Igreja no Brasil permita essas relações. 2 bispos do Nordeste, lá de Belém, eles se revoltam contra o imperador. Eles querem obedecer o Papa. E o imperador
para não fugir das suas obrigações constitucionais, ele processa os dois bispos e coloca esses bispos para trabalho forçado. Olha, nós estamos em 2020. Olha como é que esses políticos de hoje mexem com a religião. Imagina naquela época o que Dom Pedro II fez com a religião. Nesse momento, ele vai perder o primeiro sustentáculo dele, que é a Igreja Católica. Ela vai falar assim, mas peraí, um imperador que desrespeita o Papa, porque a fala do Papa é insubstituível, o que ele fala é lei, ele é o representante de Deus na Terra. Como que o imperador... Ele cria um atrito seríssimo com a Igreja. Bom, lembra que nós falamos dos 3 sustentáculos? A Igreja Católica. O Exército ficou 2. O Exército brasileiro, quando volta da Guerra do Paraguai, ele quer um soldo, um salário igual ao da Marinha. Ele quer ser reconhecido. E o Pedro II, até por uma questão de caixa, de dinheiro, ele não tem condição de fazer isso. E começa, então, um atrito com o Exército brasileiro. E o Exército brasileiro vai sofrer... Faltam 5 minutos, tá? Opa. Então, o Exército brasileiro vai sofrer uma influência de um pensamento positivista vindo da França, que diz que tudo é ciência, que tudo tem que ser através do comprovado e tal. Em resumo, ele perde a Igreja e perde o apoio do Exército. Em 13 de maio de 1888, enquanto ele está fazendo uma viagem à Europa, a sua filha regente vai ter a coragem de assinar a Lei Áurea. É verdade que naquele momento já não tinha tanto escravo mais, né? O que tinha era os escravos do Vale do Paraíba e os trabalhadores assalariados do Oeste Paulista. Ela assina a Lei Áurea, ele perde o Exército, a Igreja e os barões do café do Vale do Paraíba, que eram seus ministros. Ou seja, no dia 15 de novembro de 1889, ele perde a coroa. Vai ser expulso do Brasil, a sua esposa vai morrer daí 1 mês e ele vai morrer daí a 3 anos na França, em Paris, como um cidadão comum. Esse é o Pedro II. E outra coisa, né? Ele perde ali a sua sustentabilidade e ele não quis, pelo que eu já li, eu não sei se eu estou errada, né, Walter? Ele não quis lutar para continuar no poder. Ele chegou nesse período, ele aceitou esse golpe, que foi um golpe do Exército, e ele não lutou. Ele falou, não, vou voltar para a Europa, e voltou para a Europa e não teve uma resistência. Talvez porque Dom Pedro ele já tinha, como era um homem culto, inteligente, ele já tinha ciência que, nesse momento, o Brasil precisava passar por uma outra fase da sua política. Precisávamos se tornar uma república, até porque foi o único país da América que ficou independente e continuou sendo um império. Então, Dom Pedro II ele não resistiu a esse golpe, né? Ele se dizia, falar sobre isso. Ele se dizia um cidadão. Ele achava que haveria, sim, de um momento ter república, mas ele acreditava o seguinte, por que ele não lutou? Primeiro, 66 anos, diabético, né, bem diabético e tal, um pouco cansado. Mas ele falou o seguinte, eu não quero sangue. Se os brasileiros não gostarem da república, eu estou lá na Europa, eu volto. Né? Aí eles quiseram dar um dinheiro para ele. Falou, dinheiro por quê? Eu não estou trabalhando para o Brasil. Eu queria fechar com uma frase, que é o que eu mais gosto dele. Posso dizer? Pode. Ele dizia o seguinte, olha que delícia. Essa frase me arrepia. Se não fosse imperador, eu gostaria de ser professor. De certa forma, né? Ele foi um professor, não formado, oficialmente professor, mas o que ele trouxe para o Brasil, que eu acho, inclusive... Pedro, obrigada pelos elogios aí, continue vendo as próximas lives, mas eu acho, inclusive, que o Dom Pedro, o que ele fez pelo Brasil, a modernidade que ele proporcionou, né? Muita da nossa ciência, as primeiras fotografias que se tem registro, tudo isso tem a ver com Dom Pedro II. Então, de certa forma, aí, ele ensinou muita coisa, né? Para os governantes. Ele era um amante da fotografia
Porque não dá tempo, mas eu vou contar uma coisa interessante. Primeiro que ele adorava sorvete. E outra paixão dele era a fotografia. E ele tirou a primeira selfie no Brasil. Ele ficou lá no Palácio São Cristóvão com um interruptor e a câmera lá. E ele mesmo disparou a câmera que tirou a foto dele. E hoje nós temos uma coleção belíssima de fotos, que são milhares de fotos que ele tirou. Eu te convido depois, Evaldo, mais para frente, para a gente voltar aqui e falar só da figura de Dom Pedro II. Né? Nós fizemos hoje um aparato histórico, aí viemos falando todo o processo da história, mas depois eu te convido para a gente vir falar só da vida de Dom Pedro II, que eu acho muito interessante a gente conhecer ele em todos esses sentidos aí. É lógico, o governo dele pode ter tido falhas em algum momento, mas como ser humano, como pessoa envolvida na ciência, né? Então, assim, se a gente for pensar enquanto governante, Dom Pedro II talvez tenha sido o que mais ouvia a ciência, porque ele amava a ciência, né? Ele estudava, ele aprendeu várias línguas. Dom Pedro II era um cara realmente evoluído ali nessa questão aí intelectual. Isso. E se ele fosse vivo hoje, eu tenho certeza que ele não receitaria cloroquina para ninguém. Eu também. Tenho certeza que ele ia se basear totalmente na ciência, porque ele acreditava na ciência, né? Então, Evaldo, eu te agradeço demais, assim. Gente, eu vou deixar a live salva. Eu estou convidando o Evaldo para voltar aqui para falar só sobre o Dom Pedro II, a figura dele, os amores, né? Que é a parte que o povo gosta aí de saber dessa vida privada dos nossos governantes. E trazer um pouquinho mais da história dele. Muito obrigada, Evaldo. E eu conto com todo mundo nas próximas lives. Depois você olha lá e tira um tempinho para a gente vir falar sobre só Dom Pedro. E a gente já fez uma linha do tempo do governo dele. Vamos falar só da pessoa dele depois. Pois não. Um abraço. Tá bom? Um abraço, gente. Obrigada. Tchau.